Você tem ouvido Jesus como a multidão ou como os discípulos? Olá, bem-vindo a mais um Sinal de Esperança, que nesse dia, nesse sábado, nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ouvir Jesus como um discípulo, ouvir Jesus como quem está próximo, como quem está buscando um encontro verdadeiro com Ele. Vem Espírito Santo, ilumina o nosso coração, nos ajuda a compreender a palavra do Senhor, a compreender o que Jesus tem a nos dizer nesse dia. Hoje nós vamos compartilhar um pouco do Evangelho do dia, né? E é uma parábola do semeador. É uma passagem muito bonita e muito interpretada de várias formas. E eu queria, junto com você hoje, meditar um pouquinho sobre isso. Essa passagem ela está em Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 8, de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola aqui quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que o ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Estamos ouvindo Jesus como discípulo ou como a multidão? No início dessa palavra, nós vamos ver que o evangelista diz que uma grande multidão cercava Jesus. E ele começou a falar em parábolas, Ele começa já com a parábola do semeador. E quando os discípulos indagam sobre o sentido dessa passagem, ele simplesmente diz aos discípulos que eles tinham a graça de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros, a multidão, todos aqueles que estavam ali em volta de Jesus, só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. É engraçado porque muitas vezes a gente acha que Jesus ele falava com a multidão ali, em parábolas, para dizer exatamente a linguagem que aquele povo entendia. Mas ele tinha um sentido muito mais profundo na sua palavra.
E essa profundidade era mais clara aos que estavam perto deles, que eram os discípulos. E, e quando eles perguntavam, lógico, né, na dúvida ali, o que Jesus queria dizer, Jesus ele era mais intimista ali e naquele momento assim ele revelava, né, com mais clareza aos seus discípulos, né, onde ele tinha um real interesse de formá-los ali, de capacitá-los para seguir evangelizando e pregando o reino, né, pregando o evangelho. Então, nesse momento, Jesus ele quer não só que esses discípulos entendam mais do que a multidão, mas ele quer deixar claro que existem duas formas de se comunicar. E uma forma principal é aquelas pessoas que estão próximas e que estão interessadas naquilo que é a mensagem, né, na palavra de Jesus. A multidão, muitas vezes, se coloca próximo a Jesus, mas buscando seus próprios interesses, né? É como a semente ali que cai, né, em meio aos espinhos, mas é sufocada pela própria multidão, é sufocada, né, pelas preocupações, pelos interesses, né, de buscar a riqueza ou qualquer outro prazer da vida. E Jesus ele deixa claro que ele compreende que os discípulos eram essa terra boa e precisavam ser essa terra boa, né? E a multidão era bem essa semente lançada ali em meio aos espinhos. Que a gente possa no nosso dia a dia buscar mais essa intimidade, né? O convite hoje é buscar o interesse mesmo em ser discípulo de Jesus, aprender com Jesus, estar próximo dele, ouvir a palavra dele, a voz dele, né? Saber que é ele quem está falando. E isso só se dará, né, a partir do momento que eu e você buscarmos essa intimidade, buscarmos a graça de estarmos perto de Jesus, né? Não só dentro do nosso quarto, na nossa intimidade ali, né? Como muitos dizem, né? Ah, eu rezo em casa, eu faço, eu escuto o terço, eu tô assistindo de madrugada o terço, eu tô fazendo tantas outras coisas, mas será que tudo isso não é só estar com a multidão e não com Jesus? Será que eu só não estou fazendo tudo aquilo que todos estão fazendo, mas eu não estou realmente de fato com Jesus? Que nós possamos buscar uma intimidade verdadeira, não fazer o que os outros estão fazendo, né? Seguir uma onda, isso, aquilo, outro. E eu não estou falando que é errado, pelo amor de Deus, é pelo contrário, a gente precisa mesmo, né? Cada vez mais buscar Jesus pelos meios de comunicação, como a gente tem aqui, né? Instituto Hesed, o Frei Gilson, o Sinal de Esperança todos os dias, né? Mas só que você precisa ouvir e acolher essas coisas não como uma multidão, não como todos acolhem, mas como quem é íntimo de Jesus, né? Então, que essa palavra possa cair no nosso coração de uma forma diferente hoje, né? E talvez sempre que nós ouvimos o semeador, que a gente possa lembrar que nós precisamos de alguma forma buscar essa intimidade, buscar ser discípulo e não ser simplesmente uma multidão, né? Não somos muitos diante de Deus, nós somos um só. E Ele espera que a gente tenha essa postura, né, de se reconhecer como um só mesmo e buscar essa intimidade entre Ele e você, entre eu e Ele. Que nós possamos buscar essa intimidade mesmo. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a buscar isso. Que através dessa palavra nós possamos compreender e desejar a presença de Deus como
o nosso Mestre, como aquele que nos ensina a cada dia. Obrigado, Senhor, pela graça de ouvir a sua palavra e compreender sobre o reino, compreender mais do que a multidão que ouve somente parábolas, mas compreender aquilo que o Senhor diz pessoalmente a mim. Eu te louvo e agradeço, Senhor, pela vida que é tocada nesse dia, através dessa palavra. Eu te louvo e agradeço por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, pela busca que o Senhor incessantemente nos busca, né, de forma que nos faz querer ser íntimos seus. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso. Eu convido você nesse dia a compartilhar esse vídeo, a evangelizar mesmo, a levar aquelas pessoas que precisam buscar ser discípulos de Jesus e não somente estar na multidão fazendo o que todos estão fazendo, mas que você possa evangelizar também de alguma forma hoje, compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando, engajando para que mais pessoas possam ver. Um grande abraço e até a próxima.